Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos no primeiro trimestre de 2021, depois do tumultuado 2020, por causa da pandemia, aquelas coisas todas, né? E finalmente chegamos nesse novo tempo. Queridos e queridas, eu sempre faço as minhas apresentações de subsídio da Escola Bíblica Dominical de forma mais engessada. Essa lição é tão interessante, tão provocante, o verdadeiro pentecostalismo, que eu vou fazê-la de forma mais leve, com a lição aqui na minha frente, aberta no meu computador. Eu já vou comentando alguns trechos e dando subsídios com vocês. Se você quiser abrir sua lição, aqui do meu lado está a minha Bíblia, meu caderno de anotações, enfim. Você também pode fazer a mesma coisa na sua casa. Se você quiser adiantar um pouco o vídeo, fica à vontade. Mas é dessa forma que nós vamos trabalhar esse trimestre. Tá ok? A primeira lição, a pessoa bendita do Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo. Efésios 4:30 é o texto áureo. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Tem a verdade prática, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos. A leitura bíblica em classe traz João 14, versos 16 ao 18, versos 26 e o capítulo 16, verso 14. Somente esses poucos versículos. O objetivo geral dessa lição é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Isso é óbvio, né? Nós vamos trabalhar a respeito da identidade do Espírito Santo. Por isso, aqui nós vamos apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A primeira dica que eu, enquanto professor, faço para vocês é: leia a lição para os seus alunos. Leia a lição com os seus alunos. É interessante, porque tem professor que ele fica dando aula e ele vai para qualquer lugar, menos na lição. E a lição é a proposta do primeiro trimestre. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo e o seu aspecto bíblico, teológico e prático. Ou seja, tem a doutrina e como que ela atua. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo. Sua característica básica é o batismo no Espírito Santo. Gente, olha que lindo que o autor fala. Batismo no Espírito Santo. Não é batismo com o Espírito Santo, porque com fala junto de. A expressão é batismo no Espírito Santo. Tecnicamente falando, nós somos mergulhados no Espírito Santo. É essa a expressão. E os dons e as manifestações como glossolalia, que nós chamamos de línguas estranhas. Profecias, curas e outras operações de maravilha. Essa primeira lição, segundo o autor, mostra a visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo que a Bíblia ensina e o que a Bíblia ensina sobre ele. Tá ok? Então não tem como eu ter elaborado outro texto em cima desse texto e colocar no teleprompter, não tem como. Tem que ser uma coisa bem do jeito que acontece lá na sala de escola dominical mesmo. Tá bom? Se você quiser adiantando, aí é com você. Essas maravilhas da tecnologia do YouTube permitem fazer isso, né? Mas nós vamos seguir o texto com texto. O ponto central deste primeiro ponto é: a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Por que o autor destaca isso? Porque tem surgido inúmeras coisas sobre o Espírito Santo, dentro e fora das tradições cristãs. E aí, meu querido, dá pano para manga esse assunto. O primeiro tópico da nossa lição é a revelação do Espírito Santo, onde? Nas Escrituras. A base para a vida do crente, sobretudo para nós das Assembleias de Deus, é as Escrituras. E fora da Escritura não tem como ter embasamento bíblico ou embasamento doutrinário. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Vai perguntar o autor. Muita coisa, sobretudo nessa época tão confusa que todo mundo sabe dizer um pouco de tudo sobre quase tudo.
sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. É claro que uma aula sobre o Espírito Santo, como nós diríamos lá na faculdade, uma aula sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo em termo técnico da teologia, demoraria no mínimo um semestre para ser lecionado. E aqui o autor vai tentar fazer em 2 aulas, o que ele é e o que ele faz. Lição 1 e lição 2. Vamos ver o que o autor já sucinta aqui para nós. Divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Ou seja, não é doutrina da Assembleia de Deus a crença na pessoa bendita do Espírito Santo. É uma crença da igreja. E quando ele está falando de igreja aqui, está falando da igreja como um todo, desde os tempos apostólicos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito Santo aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho. Lembra lá? Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Eu fiz esse símbolo aqui para vocês verem que desde a tradição católica, né, em tempos antigos, né, patrísticos, escolásticos, medievais e por aí vai, moderno, pós-moderno, usa-se a menção do Espírito Santo. Não é uma novidade pentecostal. O autor já entra por este viés, né? Os cristãos reformados são cristocêntricos, mas os cristãos pentecostais são pneumatocêntricos. Não necessariamente, porque o Espírito Santo é atuação na igreja desde os tempos mais antigos. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. Primeiro, 2 Samuel 23, 2, 3, 2 Coríntios 3, 17 e 18. E mais, abre aspas, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. Bom, o Espírito Santo ele é chamado de Deus. Alguém me perguntou uma vez se o Espírito Santo poderia ser glorificado. É óbvio. Tudo que Deus tem e tudo que Deus recebe, o Espírito Santo tem e o Espírito Santo recebe, porque o Espírito Santo é Deus. Né? Então, glória ao Espírito Santo. Tem uma oração muito antiga que até hoje é falada na Igreja Católica, né? O padre chega no meio da igreja e fala: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E a igreja inteira responde: como era no princípio, agora sempre. Amém. É uma oração muito bonita, né? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois os apóstolos usam alternamente o nome Deus e Espírito Santo. Ou seja, uma hora ele fala Deus, outra hora ele fala Espírito Santo. Então, concomitantemente, nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. Isto porque o cristão é templo de Deus. João 14, 23. Assim habita no crente o Espírito Trino e Uno. Habita no crente quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É lindo isso. Em nós não habita só o Espírito Santo. Habita Deus todo. O Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o Deus cristão em 3 pessoas. Como em Atos 5, versos 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Não são 2 deuses ou um Deus inferior, é o Deus da igreja. Vamos trabalhar um pouco a respeito de personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade e os principais são intelecto, olha para você ver, ele tem razão, emoção, ou seja, tem sentimentos, vontade, ou seja, passa por um processo volitivo, entre os demais,
Mas vamos ficar só esses três, né? Porque a filosofia vai dizer que Deus não tem querer. Lembra lá da filosofia antiga? Né? A era aristotélica, platonista, esses grandes homens da filosofia, com todo respeito, evidentemente, e traz muita contribuição para o elemento teológico, mas nós não podemos nos ater a essas questões. Na filosofia, Deus não pode ter querer, por causa da sua imutabilidade. Na teologia, Deus quer, Deus faz, Deus não faz, Deus não quer. Então Deus tem querer. E o Espírito Santo é Deus. Olha que coisa interessante. Muito cuidado com aquele Deus estático da filosofia. O Deus da teologia é um Deus que se move. Se move a ponto de até se encarnar. Lembre-se da pessoa do Filho que se encarnou e nasceu a partir da Virgem Maria. Né? O Espírito Santo é inteligente e raciocina. 1 Coríntios 2, versos 10 e 11, Romanos 8 e 27. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ele ama e pode até se entristecer. Romanos 15, 30, Efésios 4, 30. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. O Espírito Santo não é um ser inanimado. Cuidado com os irmãos que estudam filosofia dentro da igreja. Deus tem vontade. Deus quer. Isaías e Romanos, se não me engano, vai dizer, né? Eu escolho abençoar ou não. Como ele vai dizer, operando eu, quem impedirá? Ou seja, eu quero, quem pode me impedir? Então, Deus tem querer, segundo a Escritura. Isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com a sua própria comitiva, se dirigisse a Bitínia, em Atos 16, 7. O Espírito Santo distribuiu os dons espirituais conforme a sua vontade. Abre aspas. Mas um só. E o mesmo Espírito é o que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Se Deus reparte os dons como ele quer, aqui na casa Deus e Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 11, logo ele tem querer. Ele quer usar o professor Daniel no ensino, ele quer te usar na profecia, ele quer usar o irmão fulano de tal em interpretação de línguas, ele quer usar a outra irmã na pregação da palavra, como ele quer. É ele que quer. A vontade das coisas espirituais não nasce primeiramente no cristão. Nós temos que entender que as vontades espirituais são produções do Espírito Santo em nós. É Ele que quer em nós. Uma certa feita, eu terminando uma aula de pneumatologia, uma irmã virou para mim, irmão Daniel, o meu sonho era profetizar. Sabe aqueles irmãos que falam assim diz o Senhor, e começar a profetizar? Achei aquilo tão bonito, sou maravilhada com aquilo. Eu olhei para ela e falei, então profetiza. Ela olhou para mim assim, tipo, mas é tão fácil assim? Não, não é que é fácil. É porque se você quer, já é o Espírito Santo que quer em você. Ninguém pode querer as coisas espirituais, a não ser que o Espírito Santo queira em nós. Nós, carnais, queremos as coisas carnais. Isso é fato. Ou seja, distribui a cada um particularmente como lhe apraz. O autor aqui usou a tradição brasileira, né? A tradução brasileira para falar deste versículo. Só uma nota aí. Vamos falar um pouco dos atributos divinos. Isso aqui renderia aulas e mais aulas na faculdade, viu, gente? A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, os metafísicos, incomunicáveis, e os naturais, comunicáveis. De Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente, no poder de milagres e prodígios no poder do Espírito Santo. Romanos 15, 19. E a fonte de poder e milagres, Mateus 12, 28, Atos 2, 4. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e verso 11. Assim como o coração humano, Ezequiel 11, 5, Romanos 8, 26 e 27. As coisas do futuro, inclusive, João 16, 13, Atos 10,
Atos 20, verso 23. Isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus 9, 14. É o Criador do ser humano e do mundo. Jó 26, 13, 33, 4, Salmo 104, 30. Aliás, no semestre passado nós falamos muito sobre Jó, né? E também o Salvador. Né? E também o Salvador. Efésios 1, 13, Efésios 4, 30, Tito 3, 4 a 5. É complicado essa expressão aqui de atributos divinos de Salvador para o Espírito Santo, porque alguém deve falar assim, não, mas peraí, o Salvador é Jesus. Sim, é verdade. Mas lembre-se que a primeira experiência de Deus que nós fazemos, ela é no Espírito. Por quê? Se eu estou ministrando a palavra, é o Espírito que está ministrando aquela palavra no coração da pessoa. Não eu propriamente dito. Porque eu, através de razão, levo esse pensamento do meu ouvinte, mas é o Espírito que ministra o convencimento no coração da pessoa, convencendo-a do juízo e da justiça, ou seja, do pecado que ela vive e da salvação que é o Senhor. Logo, ele concomitantemente trabalha, essa seria a melhor expressão, para a obra salvífica. É isso que significa aquela expressão que Jesus vai dizer, e ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Ou seja, a obra salvífica é de Jesus Cristo, do Filho. Mas é o Espírito Santo que prega. Ele é o pregador. Ele é que ministra aos corações. Homem nenhum tem condição de convencer a ninguém, e nem a si mesmo, de que Jesus é Deus encarnado, suficiente, Salvador das nossas almas. Isto é obra do pregador Espírito Santo. A palavra de Deus apresenta... eu perdi aqui um pouquinho, peraí. A palavra de Deus apresenta, de igual modo, os seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Como vai dizer Romanos 15, 16, João 14, 26, Efésios 1, 17, João 5, 6. Bem, depois disso, o autor coloca para nós a síntese do tópico. A Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e os seus atributos divinos. Depois ele vai trabalhar aqui um subsídio didático-pedagógico. Vou fazer uma leitura rápida e um breve comentário. Uma boa aula de escola dominical admite um bom diálogo entre professor e aluno. Claro, todo cristão pressupõe um começo. Todo diálogo pressupõe um começo. Alguém tem que começar falando. Por isso, sugerimos que você inicie a sua aula fazendo um ponto de contato com a seguinte pergunta. O Espírito Santo é uma pessoa? Isso aqui não é uma pergunta duvidosa, é uma pergunta onde o aluno vai trabalhar o que é o Espírito Santo ou quem é o Espírito Santo na cabeça dele. E, inclusive, remover a lixaiada pós-moderna que estão subculturando sobre nós. O Espírito Santo é uma pessoa? Bom, a ideia é motivar o aluno a se envolver com o tema a partir deste ponto de contato, porque é isso que a lição quer trabalhar, a identidade do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Muitos irmãos e irmãs até atacam a lógica de o Espírito Santo ser uma pessoa, mas igualmente permanece com dúvida. Não por acaso, alguns já foram levados por vento de doutrinas que apresentam o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como uma força ativa de Deus. Isso lhe parece familiar? O autor vai perguntar, ele vai trabalhar aqui a perspectiva frente a essas heresias que aparecem diariamente por aí, né? Que rebate o Espírito ser uma pessoa e vai dizer que o Espírito seria uma força ativa de Deus. Imagina que absurdo. Nós, assembleianos, estamos junto com nossos irmãos católicos que pregam que o Espírito Santo é uma pessoa. Desde a apostolicidade da igreja, a patrística, a escolástica, o Espírito Santo é uma pessoa. Essa é a doutrina da igreja. Essa pergunta é uma oportunidade para você perceber como está o conteúdo de doutrina bíblica de sua classe. Eu gosto muito de fazer isso, que nós professores chamamos de provocações. Você começa a aula provocando o aluno.
né? E aí, por ali, você começa a perceber o que ali tem de doutrina e o que ali tem de heresia. E o trabalho do professor é literalmente, né, como um espanador, tirar essa sujeira para que esse diamante chamado cristão venha reluzir. Né? Após ouvir muitas impressões da classe, apresente o que a Bíblia ensina acerca da pessoa do Espírito Santo, conforme o primeiro tópico desta lição. O Espírito Santo e Jesus Cristo é o segundo tópico da nossa lição. É uma belíssima lição essa nossa.